Bom, Atos capítulo 10, versículo 34, vai ser o início do nosso estudo agora. Vamos contextualizar tudo que nós estudamos no livro de Atos até esse período da história. Bom, para vocês poderem contextualizar, lembre-se, passaram cerca de 5 a 6 anos depois da morte de Jesus. Esse momento aqui que Pedro está pregando para um gentio. Esse momento é importante porque vai ser considerado assim a primeira conversão de um gentio, tá ok? Em que a pregação é feita para um gentio e um gentio é convertido. As pregações que nós tínhamos antes, normalmente elas eram feitas para judeus, mesmo que vivesse em terras fora dos termos de Israel, mas era israelita, tá bom? Apesar de nós termos gentios que se converteram durante o ministério de Jesus, mas a conversão de Cornélios, ela é considerada na história a marca da conversão do primeiro gentio. E essa questão de ser 5 a 6 anos depois da morte de Jesus, por quê? Lembre-se que eu venho fazendo uma cronologia para vocês entenderem o tempo do evento, te ajuda a guardar o evento, né? Então, todos os eventos, desde a morte de Jesus, né, sua ascensão aos céus, tá ok? Até a conversão de Saulo, é considerada na cronologia. Se você pegar as obras aí de cronologia, você vai encontrar cerca de 2 anos, onde você encontra o apóstolo Pedro pregando, a cura, claro, o Pentecostes, né? Depois a cura, né, do coxo, prisão dos apóstolos, serem salvos de forma milagrosa pelo anjo, depois o martírio de Estevão e uma grande perseguição à igreja, liderada por Saulo de Tarso. Todo esse período que eu acabei de descrever, ele é contado mais ou menos como de duração de 2 anos, tá ok? Depois desses 2 anos, então, ocorre a conversão de Saulo. Quando Saulo se converte, ele está na Síria. Ele saiu dos termos de Israel, perseguindo os cristãos que pregavam a mensagem do Messias. Ele foi para a região da Síria, né, capital Damasco, capital da Síria. No caminho ele se encontrou com Jesus. Então foram cerca de 2 anos até a conversão de Saulo. Quando ele se converte, na Síria mesmo, ele começa a pregar e disputar com os judeus, querem matar ele, ele foge para a região da Arábia e ele diz que fica lá 3 anos. Ou seja, então você já tem somado aí cerca de 5 anos. Depois dos 3 anos, ele volta para a Síria. Da Síria, ele vai para Jerusalém, faz uma primeira visita a Jerusalém e começa a pregar e a disputar lá. E acaba querem matar ele, ele foge para Tarso. Então, nesse período, você tem entre 5 e 6 anos. E aí começa também a história, esses que foram dispersos também vão pregando, né? E o apóstolo Pedro, ele pregando o evangelho. No tópico anterior, nós mostramos que ele teve uma revelação, onde ele viu um lençol com animais imundos e o anjo dando ordem para ele levantar e comer, e ele dizendo, olha, eu não como nada imundo. E o anjo dizendo, não torne imundo o que Deus purificou. Que mensagem era essa? Era que os gentios, eles têm direito à salvação. Deus ensinou isso no Antigo Testamento através de uma simbologia, dizendo que haveria o tempo de salvação para os gentios, que era chamado de tempo dos gentios. É o período que nós estamos vivendo, que começou no Pentecostes. O Pentecostes era a festa ou o tempo determinado dos gentios. Na festa que ocorria no Pentecostes, os gentios podiam participar. Eles podiam participar da colheita. Então, ele simbolizava que os gentios seriam alcançados. Então, Deus está ensinando isso ao apóstolo Pedro. Vamos considerar,
Era para o apóstolo Pedro saber disso. Era para ele ler o Antigo Testamento e conseguir interpretar isso. Bom, o apóstolo Pedro, ele tinha acesso ao Antigo Testamento, ele não tinha uma Bíblia na casa dele. Ele não tinha, provavelmente não tinha um pergaminho de um livro do Antigo Testamento, porque isso era muito caro. A história diz que a cópia de um pergaminho do livro de Isaías, por exemplo, eram cerca de 6 meses. E como que você vai pagar o salário de 6 meses de um escriba que vivia de copiar? Então, o apóstolo Pedro, como uma pessoa do povo, ele dependia de ir na sinagoga para ouvir as explicações. Nos dias do apóstolo Pedro, as explicações não eram boas. Tanto os sacerdotes como os escribas e os fariseus, infelizmente, eles estavam corrompidos, porque a religião de Israel era controlada por Herodes, que era o rei, né, pseudo-rei de Israel naquele período. Então ele dizia, esse vai ser o sumo sacerdote, esse aqui vai cuidar da sinagoga tal, e normalmente ele colocava pessoas que atendiam a sua política. Vamos dizer, a liderança judaica, sumo sacerdote, com certeza tinha que atender a política do faraó. Então o apóstolo Pedro dependia do ensino das sinagogas, o ensino não era bom, então certamente ele não tinha um bom conhecimento das Escrituras. Mas Deus então está explicando a ele, olha, aquela mesma simbologia do Antigo Testamento, dos animais imundos e dos animais puros, o que isso está representando? Isso está representando os animais limpos são os judeus, tudo bem, os animais imundos são os gentios, mas os gentios foram purificados. Por isso o anjo disse para ele, não torne imundo aquilo que Deus purificou. E quando o anjo disse para ele, né, que tinham pessoas amando de um gentio, eu mostrei para vocês que no grego lá estava escrito, vá não discriminando. A nossa tradução não foi muito fiel nesse ponto, tá bom? Mas no grego estava escrito, vá não discriminando, ou seja, não discrimine os gentios. E a salvação chegou também a eles. Tá bom? Essa era a mensagem que o anjo deixou. Pois bem, o apóstolo Pedro, então, ele na última leitura que nós fizemos, ele estava em Jope, foi o versículo 32, abra a sua Bíblia aí, né? Atos 10, 32, mantenha aberta no livro, na página 58, e abra também a sua Bíblia. Atos 10, versículo 32, que diz, olha, envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Bom, nós estamos diante de um gentio que cria, né, na mensagem de Deus, era romano, mas convivendo com os israelitas, creu no Deus de Israel. Creu no Deus de Israel. Então, ele creu também no Messias, por isso ele queria receber a mensagem do Messias, no caso de Pedro. Bom, então agora o que nós temos a partir do versículo 34, assim, vamos considerar o primeiro sermão feito aos gentios, a um gentio, e que é marcante na história da igreja, né? Bom, então o versículo 34 diz, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Bom, então Deus já deixou aí bem claro para o apóstolo Pedro, tinha esse ensino, que ele não deveria discriminar. No versículo 20,
no versículo 20, em Atos 10, 20, abra, está com a sua Bíblia aberta aí, então Atos 10, 20, ó, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Eu expliquei para vocês que esse termo não duvidando, a tradução não é boa. Infelizmente, a tradução está errada. O termo grego diacrino, ele significa sem fazer distinção, sem discriminar. E foi traduzido, né, não duvidando. Na verdade, a tradução é não discriminando. E isso hoje em dia é tão fácil, né? Você pode ir no Google, dicionário de grego, e você procurar Atos capítulo 10, versículo 20, onde, o termo onde está duvidando, você procurar lá no grego, vai estar diacrino. Aí normalmente já tem um software ali que te mostra o significado. Você vai ver que diacrino significa não discriminando, tá ok? Não fazendo distinção, ou seja, tratando os gentios também como se fossem judeus, ok? Porque a salvação que foi dada aos judeus agora está sendo dada também aos gentios. Esse é o significado, né? Então ele disse que Deus não faz acepção de pessoas. O versículo 35 de Atos 10. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, claro, ele já foi informado que é um gentio, que ele quer receber a mensagem do Messias. Jesus deixou claro que eles deveriam ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra, claro, está indicando que é fora dos termos de Israel. Vocês deverão ser testemunhas em todos os povos. Então a salvação era para todos. Nós sabemos que esse é um processo, o conhecimento da verdade é um processo, né? O apóstolo Pedro, ele vai demonstrar mais à frente que ele ainda não tinha uma compreensão total da salvação entre os gentios, tanto que o apóstolo Paulo teve que repreendê-lo, ok? Tanto que o apóstolo Paulo teve que repreendê-lo. Mas, então, como eu disse, é um processo. Ele vai aprendendo o que Deus está lhe ensinando. Isso acontece conosco. Olhe para você hoje, olhe para você há 10 anos atrás. Com certeza, hoje você tem mais conhecimento do que você tinha há 10 anos atrás. Com certeza, hoje você tem mais temor do que você tinha há 10 anos atrás. Você tem uma vivência com Deus maior do que a que você tinha há 10 anos atrás. Isso é o normal na vida do justo, porque a sua luz vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito, até que você vai sair desse mundo, vai ter um corpo eterno, então você vai ter um conhecimento maior sobre Deus. O conhecimento que a criatura pode ter sobre Deus, você terá. Por enquanto, a cada dia está se tornando mais fácil para você compreender a pessoa de Deus. Ok? Isso é humano. O apóstolo Pedro era um homem, usar as palavras de Tiago, né, sobre Elias, sujeito às mesmas paixões. Seja Elias, seja Pedro, seja Tiago, todos são sujeitos às mesmas paixões que nós. Nós estamos aprendendo como eles, né? Por isso que o cristão, ele olha, vamos dizer, o apóstolo Pedro nesse período, eu tenho mostrado para vocês, o natural era ele olhar para o passado, poxa, como eu mudei de tudo que eu fiz e para o que eu faço hoje. O importante é não regredir. Se alguém regredir, bom, aí essa pessoa, na descrição da profecia, ele não está entre os escolhidos. Tá ok? Bom, Atos 10, 36. Ele diz, então ele começa esse sermão para o gentio Cornélio e para a família dele, para os servos, todos que estavam ali, né? A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Então, vocês viram como ele começou esse versículo? A palavra que ele enviou
aos filhos de Israel, ou seja, pode ser traduzido também como uma mensagem que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. E versículo 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Claro, João aqui está tratando de João Batista. Por quê? João Batista, ele batizou Jesus. O batismo de Jesus, ele é, vamos considerar, um batismo especial. O batismo de Jesus é um batismo especial, podemos dizer até do batismo de cristãos, né? O batismo dos cristãos, o batismo cristão, ele começa com os apóstolos. Aí, até está estudando na revista de escola dominical, né? Ok? A partir de Atos, final do capítulo 3 e início do capítulo 4, descreve os apóstolos iniciando o batismo em águas. Esse batismo é um batismo novo. Então, o batismo de João, ele marcou o início do ministério de Jesus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Quando que a palavra iniciou, quando que a mensagem iniciou, foi quando João batizou Jesus. Ali começou o ministério de Jesus. Tá ok? Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Bom, esse aqui, nós estamos estudando a sequência dos sermões de Pedro, né? Desde o sermão para eleger Matias, até o sermão do Pentecostes, foram 5 sermãos, esse é o 6º. Ok? E você pode observar que a ressurreição de Jesus é praticamente o padrão que você encontra nos sermãos. E aqui, novamente, ele fala que ele foi ressuscitado. Isso era fundamental para a mensagem cristocêntrica. Nós ainda hoje, quando estamos pregando, devemos citar a ressurreição de Jesus. Isso faz parte, devemos considerar no efeito que a nossa palavra terá no coração das pessoas. Porque a mensagem da salvação, se observe que interessante, né? Como é significativo hoje, o dia que nós estamos vivendo é um período entre a morte e ressurreição de Jesus. Segundo a cronologia bíblica e a profecia, Jesus ressuscita no dia das primícias. Por isso ele é chamado a primícias do que dorme, que era o domingo seguinte à Páscoa. A Páscoa bíblica foi no domingo passado, dia 13, primícias será no próximo domingo, dia 20. Então veja que é significativo, o tempo que nós estamos vivendo é muito significativo, não? Então, nesse dia 20, agora, vai completar 1996 anos da ressurreição de Jesus. No próximo domingo, 6 horas da manhã, é na descrição bíblica a hora que Jesus ressuscita. Então, ok? Jesus está ressuscitado naquele momento, domingo, às 6 horas da manhã, dia que vai cair agora no dia 20 de abril de 2025. Então, o tema da ressurreição é um tema central. É um tema central. E é mais um sermão do apóstolo Pedro, e mais uma vez ele fala da ressurreição de Jesus. Nós sempre dizemos,
quando estudamos homilética, se o cristão fizer um sermão, que ele, por exemplo, não fale o nome de Jesus em algum momento, ele perdeu alguma coisa. Alguma fraqueza terá. Esse sermão ele não será completo no alcançar o coração do pecador. Pois bem, ele falou em Jesus. Ele tem que falar também na morte de Jesus na cruz para salvar esse pecador. Se não falar isso também, o teu sermão ainda não é completo, o teu sermão é fraco. Tem pessoas que fazem sermão que não falam em Jesus. Infelizmente, eu tenho que dizer que o que eu mais ouço é sermão que não fala em Jesus. Infelizmente. Bom, e tem sermão que, por exemplo, fala em Jesus, mas não fala na sua morte, muitos. E em terceiro lugar, além de falar da sua morte, você tem que falar também da sua ressurreição. Por isso que você encontra nos sermões do apóstolo Pedro no livro de Atos, deixando um modelo para nós, ele sempre tratando da morte e também da ressurreição de Jesus. Então, esses 3 pontos que eu falei para vocês, falar de Jesus, falar da morte e falar da ressurreição, esse é um tema padrão na pregação do apóstolo Pedro. Tá ok? Bom, no versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Né? Todo poder me é dado no céu e na terra. Todo poder significa o seguinte: eu vou julgar todas as criaturas, né? No caso que pecaram, corrigindo para ficar completo, que os anjos que não pecaram, aquele 2/3 que permaneceu fiel, esses não serão julgados, vamos assim dizer. Mas a todas as criaturas que pecaram, e aí está incluindo todos os anjos que pecaram, 1/3 das estrelas do céu, 1/3 dos anjos que pecaram, e no caso também todos os homens, porque a Bíblia diz que todos pecaram, tá ok? Então, quando diz que Jesus Cristo é todo poderoso, todo poder foi dado a ele no céu e na terra, e ele como juiz de todos, significa que ele vai julgar a todas as criaturas, ok? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Vamos dizer, é um sermão simples, porque se fosse Saulo de Tarso aqui, Paulo, agora convertido, vamos chamá-lo de Paulo, se fosse João Batista, infelizmente morto, mas provavelmente ele conhecia tudo, ele poderia listar, tá ok? Tudo que os profetas falaram acerca de Jesus Cristo, né? O apóstolo Pedro, como eu tenho dito, o conhecimento dele era um pouco mais limitado, né? Então, por isso que nós vemos, durante o ministério de Jesus, ele e os outros apóstolos tendo dificuldade de entender que o Cordeiro de Deus deveria morrer, quando a Bíblia profetiza claramente, Daniel falou claramente que quando o Messias viesse, ele morreria. Está lá nas 70 semanas, Daniel capítulo 9. Mas o apóstolo Pedro, até para ler as 70 semanas, era difícil para ele, porque ele dependia de ir na sinagoga para poder ler um texto que talvez até o texto que tivesse disponível para ele era um texto em grego. Havia um texto em aramaico, uma tradução em aramaico, mas essa então era mais do que rara. E o apóstolo Pedro, provavelmente ele falava o aramaico. O hebraico era para poucos, mas a maioria dos textos estavam em hebraico. Então, aqueles
que estavam na sinagoga como responsável, principalmente os escribas, claro, eles conheciam o hebraico, que eles copiavam. Esses, então, liam em hebraico e explicavam em aramaico para eles, porque era a língua falada pelo povo. Hoje nós temos uma facilidade tremenda de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, mas os dias do apóstolo Pedro era difícil, né? Era difícil. Tá ok? Então aqui ele faz a descrição que todos os profetas falaram dele. Então você vai desde Moisés, desde a simbologia do Cordeiro Pascal, vai em Isaías, Daniel principalmente falando, todos os profetas falaram, né? Daniel falou até o ano da morte do Messias. Tá ok? Bom, no nosso livro, aí na página 58, depois que eu leio o capítulo 10, versículos 34 e 35, eu digo: quando Pedro lhes anuncia o Evangelho, o poder de Deus cai sobre eles, e eles são batizados no Espírito Santo e falam em outras línguas. Bom, observe o termo que eu utilizei aqui, eles são batizados no Espírito Santo. Para poder explicar a vocês, não é que esteja errado ou que sejam heréticos aqueles que falam de maneira diferente, né? Mas tem alguns que falam batismo com o Espírito Santo. Lembre que batismo significa mergulho. Então, não fica bem, não fica coerente quando você usa o significado do termo batismo, que é mergulho, você falar mergulho com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo seria mergulho com o Espírito Santo. Seria como se o cristão e o Espírito Santo estivessem sendo mergulhados em algo. Mas, na verdade, não é isso. É mergulho no Espírito Santo. Quando você recebe os dons espirituais, a descrição é: você é mergulhado no Espírito Santo. Então, por isso, é melhor você falar como eu escrevi aí. E eles são batizados no Espírito Santo e falam em outras línguas. Bom, o que eu vou fazer nesse tópico? Eu vou falar com vocês sobre a questão das línguas espirituais também. Das línguas espirituais, porque eu falei com vocês quando nós estudamos Atos 2, que ali os reformados e protestantes, que infelizmente seguem aquela linha chamada cessacionismo, que acredita que os dons espirituais cessaram, ou seja, significa que os dons espirituais não estão mais disponíveis para a igreja. Isso é um erro muito grande. E eu falo que é um pecado muito grande, que é uma heresia muito grande. É impossível que a igreja sobreviva sem os dons espirituais. Então, os dons espirituais continuam sim disponíveis para a igreja. Os protestantes e reformados foram enganados porque eles acreditam que a igreja católica, que os reformados dizem que praticava paganismo porque acredita em purgatório e fazia e faz invocação ao mundo dos mortos, eles dizem: a igreja de Jesus estava praticando paganismo, por isso os dons espirituais cessaram, então os dons espirituais foram só para a igreja primitiva. Eu tenho explicado para vocês, eles procuram na igreja errada, procuram, vamos dizer, no lugar errado. Então, os dons espirituais existiam nas igrejas que estavam fora da igreja católica, como os novacianos, os valdenses, tá ok? Bom, o versículo 44 e o versículo 40, até o 46, ele diz, né? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então veja, o apóstolo Pedro fez o sermão, como eu disse para vocês, falou das questões essenciais, né, de Jesus, da morte e ressurreição, tá ok? E quando ele fala essa palavra,
e diz que a todos os que creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ou seja, e quando ele fala, olha, a todos que creem vão receber essa graça. Então, o que acontece? Quando ele falou isso, veio o Espírito Santo sobre todos eles. Agora o versículo 45. Atos capítulo 10, versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão... Bom, o que significa os fiéis que eram da circuncisão? Eram judeus que estavam no cristianismo, mas eles ainda não haviam se desvinculado totalmente do judaísmo. Você deixar o judaísmo, entender que o judaísmo ele estava morto, tá ok? E precisará ser ressuscitado no futuro. Isso estava profetizado no Vale dos Ossos Secos, não? Quando eles estão mortos e eles um dia receberão vida novamente. A pergunta que o anjo faz ao profeta Ezequiel, depois que os ossos se juntam, surgem nervos, carne e pele, ele pergunta, e onde está o espírito? Ou seja, o espírito daqueles homens, né, que precisam ressuscitar, que está representando Israel. Israel já ressuscitou hoje? Não. O estado espiritual de Israel hoje na profecia de Ezequiel 37, os ossos já se juntaram, já surgiu nervo, já surgiu carne, já surgiu pele, ou seja, o corpo já tem aparência. Israel existe como nação. Falta eles se converterem em definitivo às Escrituras, a mensagem do Messias, que é Jesus Cristo. Isso vai se cumprir, mas no futuro, tá ok? Então o estado deles é esse. Então, os fiéis da circuncisão representam pessoas que eram judeus, mas também criam na mensagem de Jesus, né? Eles tinham que lembrar que Jesus Cristo falou que tudo aquilo ali de Jerusalém seria destruído, tanto a cidade quanto o templo. Nós somos privilegiados porque nós vivemos num tempo que nós conhecemos através da história, por vários documentos, a história da destruição de Jerusalém, a história da destruição do templo, a história de como eles voltaram para Canaã, a história de como eles se tornaram uma nação que é hoje a nação número 1 do mundo em termos de inovação tecnológica. Eles ultrapassaram os Estados Unidos em 2013. Você pode pesquisar isso na internet, você vai encontrar. Israel é a nação número 1 em número de startups, que é o termo usado para descrever uma empresa que trabalha com inovação tecnológica. Então, Israel, em 2013, se tornou o líder em inovação tecnológica no mundo. Isso significa já que Israel, em algum momento, eles vão dominar o mundo. Se você domina a inovação tecnológica, você vai dominar o mundo. Todo esse curso que nós estamos fazendo aqui, por uma internet sem fios, ela só existe graças a Israel. Foi Israel que criou a internet sem fio. Toda a internet sem fio no mundo, ela depende de uma empresa israelense. Foram os israelitas que criaram. Esse é um exemplo. A cada dia isso vai se mostrando no mundo. Israel tende a se tornar a nação mais poderosa do mundo. Vocês vejam essa luta que está aí pela IA, pela inteligência artificial, ok? Vocês podem ter certeza, Israel trabalha quietinho lá. Como ele é o líder em inovação tecnológica, escrevam isso que eu estou dizendo. Em algum momento da história, o domínio da inteligência artificial estará com Israel. A profecia bíblica diz isso. Eu não estou profetizando aqui
porque Deus me deu, vamos dizer, essa mensagem agora. Não, não é isso não. A profecia bíblica diz isso. Israel, em algum momento da história, ele vai dominar. Nem que seja lá durante o milênio, em Apocalipse capítulo 20. O período que nós estamos vivendo agora, o que a igreja prega, o que eu prego também, que é um período anterior a uma tribulação que Israel sofrerá, em que as nações do mundo, representada numa besta que sobe do mar e numa besta que sobe da terra, ou seja, poderes políticos, que vão desafiar Israel. Israel estará perto de ser destruído, porque o líder dele será o anticristo. Essa é a mensagem. E Jesus vem, tá ok? E salva Israel dessa ação do anticristo, tá ok? Mas, em algum momento, então, seja agora, de alguma maneira, Israel, ele já, há 12 anos, desde 2013, ele é o líder em inovação tecnológica no mundo. Significa que Israel domina o mundo tecnologicamente falando. Ele não é o mesmo poder que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu estava vendo um número esses dias, os Estados Unidos representam 40% de tudo que é consumido no mundo. Isso é muita coisa. Todo esse debate aí do Donald Trump com os chineses, estão vindo tantos dados, tantas informações, e eles estão dizendo que os Estados Unidos é um país tão rico, a sua população é tão rica, que 40% do que é produzido no mundo depende da venda para os Estados Unidos. Por isso que o Donald Trump está ameaçando taxar tudo, porque ele falou, olha, eu compro, vocês são pobres, né? Os Estados Unidos é como uma pessoa muito rica num bairro muito pobre, é a comparação, né? Se você, 40% do que é produzido no mundo é vendido ali naquele país, tá bom? Então eu posso comprar, eu escolho com quem eu vou comprar e qual a taxa que eu vou colocar. E isso daí é um problema. A China está reagindo lá, mas isso aí é um problema. Os Estados Unidos é o grande mercado consumidor do mundo. Mas em inovação tecnológica, quem é que domina? Desde 2013, Israel. Você pode pesquisar na internet que você vai encontrar isso. Tá ok? Então, era para essas pessoas da circuncisão saber que aquele Israel, em algum momento, ele seria destruído. Jesus Cristo falou que Jerusalém seria destruída junto com o templo e Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, o que nós estudamos sobre ela, é que ela foi escrita para os hebreus, para esses israelitas da circuncisão, para explicar a eles, olha, né, principalmente no capítulo 6, não existe salvação para a nação de Israel hoje. É isso que o autor dos Hebreus diz. Ele diz, é impossível, falando sobre os israelitas, né, que aqueles que foram iluminados num determinado tempo e recaíram, é impossível que eles sejam iluminados agora. Por quê? Porque começou o tempo dos gentios. É isso que nós estamos estudando em Atos dos Apóstolos. Esse é o início do tempo dos gentios. Então a nação de Israel seria destruída como foi destruída, tá bom? Seria perseguida, até pela falsa igreja, que é a igreja católica. As igrejas verdadeiras nunca perseguiram Israel, assim como o israelita, que realmente teme a Deus e que segue as palavras do Antigo Testamento, ele nunca perseguiu os cristãos. Esses israelitas que, nesse período, a perseguição tinha diminuído desde a conversão de Saulo de Tarso, mas que havia perseguição, havia. O próprio Saulo de Tarso, nesse período, ele está fugido. Nesse período, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, agora, né, convertido, ele está lá em Tarso. Ele teve que fugir porque na Síria queriam matar ele, em Jerusalém queriam matar ele, então ele fugiu para a Síria. Ele está lá ele fugiu para Tarso, na atual Turquia, está lá em Tarso. Daqui a pouco nós veremos que Barnabé vai lá buscar ele, mas ele teve que fugir também. Então havia perseguição? Havia, né? E era um perigo, porque essas pessoas da circuncisão estão divididas. Ok? Então, relendo o versículo 45, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Não era para eles ficarem
espantados, maravilharam-se ali, no sentido de espantados, surpresos. Ou seja, eles continuavam pensando que a salvação, os dons de Deus, era só para os judeus. Existia um pensamento sobre os judeus que eles diziam que o Espírito Santo jamais pousará sobre um gentio. Isso está errado. Se ele olhasse para o Antigo Testamento, ele iria se lembrar de Melquisedeque, que era um gentio, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele era superior a Abraão. A explicação que o autor aos Hebreus escreve para os hebreus, ou seja, para israelitas como esses da circuncisão, que eram israelitas que estavam entrando no cristianismo, ele está dizendo, olha, eu vou apresentar para vocês um gentio superior a Abraão. Vocês não dizem, usando esse ditado judaico, né, o Espírito Santo jamais pousará sobre um gentio, né? Aí o autor aos Hebreus, com uma mensagem, vamos dizer, semelhante a que eu estou falando, né, como se estivesse respondendo a eles, olha, eu apresento um gentio que é Melquisedeque, superior a Abraão, porque sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, o maior abençoa o menor, e Abraão abençoou Abraão, e Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Então Melquisedeque era superior a Abraão. E ele ainda diz, sem contradição nenhuma, vocês não têm como contra-argumentar. Então, tenham uma visão diferente sobre os gentios. Tenham uma visão diferente sobre os gentios. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, se foi Saulo, se foi Paulo ou se foi Apolo, mas o ensino é claro. O ensino é claro. Não havia distinção, o Espírito Santo seria derramado sobre os gentios. Então eles ficaram espantados, tá ok? Versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Bom, aqui vem a questão que dividem a muitos, né? Então, vamos dar uma pausa aqui.